Silêncio. Sussurros de grama. E em algum lugar distante, o suave estalar de uma fogueira que se extingue. Diante de você, o céu, as estrelas, imóveis e infinitas. E não há nada além de luz, escuridão e o sopro da noite. Assim, talvez, tenha começado a primeira história da humanidade. Há muito tempo, quando não havia cidades, templos nem palavras, havia apenas humanos e o céu sobre suas cabeças. Naquela época, que nenhuma escritura preservou, nossos ancestrais distantes saíam de suas cavernas e, paralisados, levantavam os olhos. Acima deles, luzes se espalhavam, uma infinidade de pontos brilhantes que apareciam todas as noites no mesmo lugar. Eles não podiam explicar o que era, mas mesmo então, as estrelas se tornaram algo mais do que apenas luz na escuridão. Por milênios, a noite não era um tempo de descanso, mas um reino do desconhecido. Nele se escondiam predadores, medo e maravilhas. E as estrelas, essas silenciosas guardiãs celestiais, pareciam algo eterno, imutável, confiável. As pessoas começaram a distinguir suas formas. Algumas estrelas formavam linhas, outras círculos. Em algum lugar nasciam figuras de feras, caçadores, pássaros. Assim surgiram as primeiras constelações, não desenhadas em papel, mas imaginadas no céu, num espaço acessível apenas àqueles que sabiam olhar. O céu estrelado tornou-se a primeira tela na qual o homem começou a desenhar sentido. Primeiro, por instinto, depois, por mito. Ele ligava o brilho da estrela aos espíritos, às almas dos ancestrais, aos deuses que observam a vida na Terra. Em uma parte do mundo, acreditava-se que as estrelas eram os olhos dos mortos. Em outra, que eram fragmentos cintilantes de uma carruagem celestial. Em uma terceira, que cada estrela era uma mente divina separada, cuidando de seu povo. Em uma quarta, eram gotas de luz que escorriam das feridas do universo. E cada um desses mitos não é apenas um conto de fadas, mas a primeira tentativa de compreender a si mesmo e o mundo ao redor. Pois o que o homem sente à noite, sob as estrelas? Silêncio, grandeza e solidão. Ele é pequeno, ele é mortal. Mas quando ele olha para cima, ele se torna parte de algo grande. O céu não tem paredes, não se submete ao tempo. E se as estrelas ardiam ontem, ardem hoje e talvez arderão amanhã, significa que há um sentido nisso. E o homem se esforça para encontrá-lo. Foi no céu que o homem sentiu pela primeira vez que estava conectado a algo eterno. Ele começou a memorizar onde e quando certas estrelas apareciam. Ele percebeu que algumas delas desapareciam para retornar depois de muitos meses. Assim, surgiu a primeira compreensão do tempo, o tempo estelar. Não tinha números, mas tinha ritmo. As pessoas começaram a viver de acordo com o céu. Caçadores saíam em busca quando uma estrela especial nascia. Agricultores esperavam o retorno de um ponto brilhante no horizonte para iniciar a semeadura. Mulheres calculavam as fases da lua. Homens se orientavam pela Via Láctea. E se o sol ensinou o homem a viver de dia, as estrelas o ensinaram a viver com o senso de mistério. Toda noite, como uma cortina, a escuridão caía, e contra seu pano de fundo, outro mundo se abria. Um mundo não para os olhos, mas para a alma. E o homem tentou entender esse mundo sem ainda conhecer matemática, astronomia ou ciência. Ele entendia com o coração, com sonhos, com contos. Ele começou a contar. Ele começou a sonhar. Em algum lugar da terra, numa daquelas noites, um antigo contador de histórias sentou-se junto ao fogo e, olhando para o céu, começou a falar. Ele apontou para uma estrela e disse:
aqui está um cervo. Ele corre. Ele nos leva para onde a primavera vai começar. E outros também olharam para lá e viram o cervo. Assim, de um ponto de luz, nasceu um conto, um mapa, um mito. O céu se tornou a biblioteca da humanidade, antes mesmo que as palavras aparecessem. Nele se registrava não letras, mas sentidos. As estrelas tornaram-se âncoras para a memória, e toda civilização, onde quer que surgisse, instintivamente erguia a cabeça para se encontrar nesse caos de luz. Para alguns era um dragão, para outros um peixe, para outros ainda a alma de uma mulher que ascendeu ao céu após a morte. Mas todos eles, independentemente da língua, pele e época, sentiam uma coisa: o céu não está apenas acima de nós. Ele está dentro de nós. E com este pensamento, seguiremos adiante, nos passos daqueles que tentaram não apenas olhar para o céu, mas compreendê-lo. Viajaremos por séculos, povos e lendas, para ver como nasceram os primeiros mapas estelares, como se entrelaçaram com a fé, o medo e a esperança. Como o homem, passo a passo, transformou o caos das estrelas na música do sentido. E esta jornada começa bem aqui, no silêncio, sob o cintilar das luzes congeladas na eternidade. Nas profundezas distantes do tempo, muito antes do surgimento da escrita, antes das primeiras cidades e templos, o homem já olhava para o céu. Naquela época, que chamamos de pré-histórica, as estrelas não eram apenas um ornamento da noite. Elas se tornaram parte da vida, parte do mundo interior que começou a tomar forma. Aqueles que deixaram para trás apenas ferramentas de sílex e desenhos nas paredes das cavernas já tinham em si uma necessidade intuitiva de observação. Sua memória era coletiva, transmitida não por palavras, mas por gestos, ritmos, rituais. E o céu era uma constante. Sobre as planícies, sobre as montanhas, sobre os acampamentos e as cavernas, as estrelas permaneciam inalteradas. Elas não desapareciam quando os anciãos morriam. Elas estavam além do tempo, e por isso se tornaram pontos de referência antes que a navegação nascesse. Tornaram-se marcadores de tempo antes que os calendários surgissem. E tornaram-se símbolos antes que a escrita aparecesse. Hoje, arqueólogos e cientistas trabalham arduamente para juntar os vestígios daquelas épocas. No deserto de Nabta Playa, no sul do Egito, onde hoje só há areia e vento, houve vida. Mais de 7.000 anos atrás, ali se erguiam círculos de pedra, construídos com surpreendente precisão. Seus eixos apontavam para o nascer helíaco de Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Isso não foi mera coincidência, foi um ato deliberado de observação e memória. O céu tornou-se parte do ritual. E em algum lugar no distante norte, nas planícies da Grã-Bretanha, ergueu-se Stonehenge, um monumento cujo propósito exato ainda permanece um mistério. Mas uma coisa é clara: ele está ligado ao céu. Os blocos de pedra são dispostos de tal forma que marcam os momentos dos solstícios, de verão e inverno. As pessoas se reuniam ali para observar o sol nascer ou se pôr atrás de certas pedras, em um dia estritamente definido do ano. Isso significa que elas sabiam rastrear o movimento dos corpos celestes, sabiam extrair padrões, sabiam conectá-lo com a vida. Na Irlanda, há o santuário de Newgrange, construído há mais de 5.000 anos. No dia do solstício de inverno, um raio de sol penetra por uma passagem estreita e ilumina uma câmara escondida dentro da colina. Essa precisão, essa compreensão dos ciclos,
sugere que os antigos sabiam não apenas sobre as estrelas, mas também sobre o tempo. Eles marcavam quando o ano novo começava, quando o dia se tornava mais longo, quando a luz retornava. E tudo isso graças à observação do céu. Mesmo em cavernas, aparentemente completamente isoladas do mundo exterior, as pessoas deixaram vestígios de estrelas. Nos tetos de algumas cavernas na França e na Espanha, foram encontrados pontos, linhas e círculos que, segundo os pesquisadores, poderiam representar grupos de estrelas. Por exemplo, na caverna de Lascaux, uma das figuras de animais, um touro, é acompanhada por um grupo de pontos que lembram a constelação das Pleiades. Isso pode ser uma coincidência, ou pode ser o primeiro passo em direção a um mapa estelar. Mas se uma pessoa deixou essa imagem na pedra, significa que a considerou importante e talvez sagrada. Por que os antigos observavam o céu com tanta atenção? A resposta é simples. O céu fornecia ritmo. Havia lógica nele. Ao contrário dos caprichos da natureza e dos perigos da terra, as estrelas eram estáveis. Elas nasciam na mesma época do ano. Seu aparecimento coincidia com o início do calor ou a chegada do frio. Elas se tornavam sinais. Assim que uma determinada constelação aparecia, a caça começava, a migração, a preparação para o inverno. As pessoas não sabiam que eram gases, plasma, anos-luz, mas sabiam que as estrelas eram pontos de referência e as usavam para sobreviver. A Via Láctea, uma faixa cintilante que se estende por todo o céu noturno, também não passou despercebida. Em muitas culturas era uma estrada. Na Austrália, a estrada dos espíritos ancestrais. Entre os povos do norte, o caminho dos servos. Na África, um rio conectava os vivos e os mortos, o passado e o futuro. As pessoas olhavam para ela e sentiam que seu caminho não terminava aqui, na Terra. Em algum lugar, naquela fita luminosa, havia uma continuação. Vestígios da astronomia antiga são encontrados também na América do Sul. Os geóglifos de Nazca, imagens gigantes estendidas no chão, visíveis apenas de cima, podem estar orientados para corpos celestes. Alguns pesquisadores acreditam que as linhas coincidem com a direção do nascer do Sol ou com a posição das estrelas em certas épocas do ano. E embora não haja uma resposta definitiva, a pergunta permanece: por que criar marcos tão precisos se não for para observações celestes? Em todos esses exemplos, há um fio condutor. A observação das estrelas não era uma ciência abstrata para o homem antigo. Era uma ação cheia de significado. Olhar para o céu significava entrar em contato com o eterno. Era um ritual, uma prática espiritual, magia. Em um mundo sem calendários, escolas e instruções escritas, as estrelas eram um livro didático, um relógio e um conto de fadas ao mesmo tempo. E mais um detalhe importante: em cada um desses lugares, em cada continente, em cada cultura, as estrelas se tornaram algo pessoal. Cada povo tinha suas próprias formas, suas próprias imagens. Alguns viam lobos nas estrelas, alguns barcos, alguns espíritos que guardavam crianças. E isso fala de uma grande verdade. O céu é um para todos, mas cada povo via nele seu próprio reflexo. Talvez seja por isso que as estrelas entraram tão firmemente na consciência humana. Elas são comuns, elas são um espelho. Quem você é, onde está, quem você foi, não importa. Quando você olha para as estrelas, você se torna aquele que as olhou milhares de anos atrás. Você entra no mesmo rio de significado. Você continua
o antigo ritual. E nós o continuaremos com você. Nos próximos capítulos, iremos mais longe, para os tempos em que as estrelas receberam nomes, quando as pessoas começaram a registrar seus movimentos, quando o céu se tornou não apenas um mito, mas também o início da ciência. Mas não se esqueça, tudo começou aqui, na terra, cheia de medo, frio e noites, onde o primeiro conforto veio do céu, do primeiro olhar para a luz eterna na escuridão infinita. Às margens de dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, onde as terras eram férteis e o céu claro, floresceu uma das civilizações mais antigas da humanidade. Os sumérios e mais tarde os babilônios não apenas observavam as estrelas, eles começaram a transformar o céu em uma linguagem, em um sistema, em conhecimento que deveria explicar a estrutura do universo e o significado da vida humana. Noite após noite, geração após geração, os sacerdotes desses povos subiam aos topos dos templos zigurates. Eles perscrutavam o céu, registravam observações em tábuas de argila, verificavam as posições das estrelas e as correlacionavam com eventos na Terra. Onde para outros povos havia apenas mitos, na Mesopotâmia a ciência começou. Mas era uma ciência ainda não separada da magia. Para os sumérios, o céu era a morada dos deuses. Cada objeto luminoso no firmamento tinha seu mestre. Vênus, uma das estrelas mais brilhantes e mutáveis, era a deusa Inanna, senhora do amor e da guerra. Sua aparição no céu matutino ou vespertino era considerada um sinal, às vezes bom, às vezes agourento. Marte era associado à agressão e ao perigo. Júpiter era um sinal de poder real. A Lua e o Sol, grandes divindades celestes, iguais em poder a qualquer humano. O céu foi dividido em 3 zonas, cada uma pertencente a um dos deuses supremos, Anu, Enlil e Ea. Essas zonas representavam os caminhos pelos quais estrelas e planetas se moviam. Tal divisão permitia aos sacerdotes prever sua aparição, interpretar seu movimento e aconselhar reis e nobres. Mas os sumérios não apenas observavam, eles contavam histórias, eles escreviam mitos. Um dos mais antigos é o épico cosmogônico sobre a criação do mundo, no qual as estrelas surgem como resultado de uma batalha entre deuses. A epopeia de Gilgamesh menciona estrelas como arautos do destino. O próprio herói, como alguns pesquisadores sugerem, tinha uma conexão com uma certa constelação, possivelmente Órion, uma das mais brilhantes do céu. Quando o poder passou para os babilônios, as observações tornaram-se ainda mais precisas. Eles começaram a registrar as fases da Lua, os movimentos dos planetas, o aparecimento e desaparecimento das estrelas. Esses registros foram mantidos por séculos. Uma das descobertas mais importantes é uma tábua chamada Mul-Apin, datada de aproximadamente o século VII a.C. Ela contém uma classificação de estrelas e descrições de seus movimentos. Cerca de 50 constelações são indicadas ali. Isso não é mais um mito, mas uma sistematização. Este é um mapa estelar. Mas os babilônios não separavam o cosmos do destino. Para eles, os corpos celestes eram como palavras em uma vasta e viva linguagem. Cada ascensão e queda de uma estrela podia ser um presságio de uma inundação, uma derrota em batalha, o nascimento de um herdeiro. Eles acreditavam que o futuro podia ser lido nas estrelas. Assim nasceu a astrologia, uma tentativa de compreender o destino através do movimento dos céus. Toda manhã, o rei babilônico podia começar lendo não as estrelas em si, mas suas interpretações.
Servos traziam tábuas de argila com previsões compiladas a partir de observações. Se, por exemplo, Saturno entrasse na zona de Enlil, isso poderia significar problemas para o governante. Se Vênus brilhasse particularmente, isso previa amor, fertilidade, vitória. Para eles, não havia vazio no céu. Tudo estava cheio de significado. Até mesmo os espaços interestelares eram a morada de forças invisíveis. Portanto, os mapas celestiais dos babilônios não eram apenas diagramas. Eram textos sagrados, congelados em desenhos. Um lugar especial foi ocupado pelo zodíaco. Na versão babilônica, ele foi dividido em 12 seções, correspondendo a certos grupos de estrelas. Essa divisão formou a base da posterior astrologia grega e moderna. Ou seja, toda vez que hoje dizemos que alguém é um touro pelo signo do zodíaco, nós, sem saber, estamos citando o céu da Mesopotâmia. Outro ponto surpreendente é a precisão das observações. Sacerdotes babilônios previram eclipses lunares e solares. Eles podiam determinar os momentos dos equinócios com alta precisão. Eles até mantinham tabelas nas quais vários ciclos astronômicos eram comparados. Isso não era apenas fé cega no simbolismo. Era matemática primitiva, complexa e precisa. Mas, apesar de todo o seu rigor científico, o ser humano permaneceu no centro da cosmovisão babilônica, conectado às estrelas, mas não igual a elas. Ele estava sujeito à sua vontade, aos seus movimentos. Ele vivia dentro de uma ordem predeterminada. E foi isso que deu sentido aos mapas estelares. Eles não eram apenas mapas do céu, eram mapas do destino. E quando hoje olhamos para as imagens dos mapas estelares babilônicos, preservados em argila, não vemos apenas inscrições. Vemos a tentativa da humanidade de construir uma ponte entre a Terra e o cosmos. Vemos como a fé nasceu da observação, o conhecimento nasceu da fé, e a esperança nasceu do conhecimento. Porque todos que olhavam para o céu, incluindo o sacerdote babilônico, queriam uma coisa: entender por que estamos aqui e para onde leva o caminho da luz espalhada sobre nós. No Oriente, em meio a areias e vales, onde o grande rio flui lentamente através do tempo, surgiu o Egito, o reino dos faraós, das pirâmides e da eternidade. E assim como o Nilo era a artéria da vida terrena, o céu tornou-se para os egípcios um rio celestial, ao longo do qual o deus Sol Ra navegava todas as noites, conquistando a escuridão e retornando ao Oriente com o primeiro raio de um novo dia. Os egípcios não viam o céu como um espaço distante e frio. Para eles, ele estava vivo, respirava, movia-se, protegia. Era o corpo da deusa Nut, cujo corpo arqueado se estendia sobre a terra, e as estrelas eram seu corpo, suas lágrimas, sua respiração. Cada nascer do sol era seu nascimento, cada eclipse sua dor, cada movimento de uma estrela seu gesto. Isso não era uma alegoria abstrata, era uma verdade religiosa, o fundamento da existência egípcia. A estrela mais importante para o Egito era Sótis, como era chamada Sírius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Sua primeira aparição no céu matutino, após um longo desaparecimento, anunciava a inundação do Nilo, um evento sagrado e vital. Sem água não havia colheita, sem colheita não havia vida. E a estrela que anunciava a água tornou-se um símbolo de renascimento, o começo do ano, a promessa de fertilidade. Não é coincidência que o início do calendário egípcio estivesse ligado precisamente ao seu nascer. O calendário egípcio não era um simples conjunto de dias, mas um mecanismo sagrado, harmonizado com os ciclos do Sol
e das estrelas. Tinha 3 estações: inundação, plantio, colheita. Cada uma tinha marcadores celestes. O ano egípcio consistia de 360 dias e então 5 dias especiais fora do tempo, sagrados, perigosos, de transição, eram adicionados. Tudo isso foi construído de acordo com as pistas celestes. Os templos do Egito não eram apenas moradias para os deuses, mas também observatórios. Seus eixos eram frequentemente alinhados precisamente com a posição do Sol em certos dias do ano. O templo de Karnak, por exemplo, ao nascer do Sol durante o solstício de inverno, era preenchido com luz que passava por longas fileiras de colunas, como por um túnel de pedra. A luz levava para dentro, para o Santo dos Santos. Não era apenas bonito, era calculado. O templo tornou-se um reflexo da ordem celestial na terra. Mas um lugar especial na arquitetura celestial era ocupado pelos túmulos. Os tetos das câmaras funerárias reais eram cobertos com imagens de estrelas. Algumas delas eram mapas precisos. No Vale dos Reis, há túmulos onde diagramas estelares foram preservados, representando as posições reais das estrelas em certos momentos. Estas não eram apenas decorações, mas também guias. O faraó não desaparecia após a morte. Ele viajava para o céu para se juntar às estrelas, para se tornar uma delas. E os mapas estelares em seu túmulo serviam como um mapa da jornada para o além. Órion, uma das constelações mais reconhecíveis, era associada ao deus Osíris, senhor dos mortos. Seu cinturão, 3 estrelas em fila, tornou-se um símbolo de trindade, ordem, poder masculino. As pirâmides de Gizé, como alguns pesquisadores sugerem, podem ter sido construídas de acordo com a posição dessas 3 estrelas. Isso significa que a arquitetura egípcia não é apenas pedra, mas também estrelas, congeladas na geometria da Terra. Os ciclos solares e lunares eram usados em festivais, ritos e rituais. A lua nova era um tempo de silêncio, de observação. A lua cheia, um tempo de ação. As estrelas não serviam apenas como guias, eram participantes em um teatro sagrado, e cada egípcio, olhando para o céu, não via o vazio, mas um drama. Cada deus tinha seu lugar nos céus, cada mito, seu reflexo no mapa estelar. Existe também um misterioso documento conhecido como o Relógio Estelar, encontrado nos tetos dos túmulos, que indica as horas estelares da noite. Cada estrela nasce em uma hora específica, e cada uma está associada a uma deusa específica que navega ao longo do rio celestial. Este era um tipo de calendário noturno, permitindo que os sacerdotes se orientassem no tempo mesmo sem o sol. Os egípcios acreditavam que o governante, após a morte, se unia aos céus. Ele se tornava uma estrela, ou sua alma navegava no barco de Ra, o Sol, que viaja pelo além todas as noites. As estrelas não eram apenas um reflexo da ordem, mas também um portal entre mundos. Através delas, podia-se entrar na eternidade. Para o Egito, o céu não era apenas um panorama. Era uma instrução, era um palco, era um portal. E o mapa do céu era a chave para compreender como esta civilização vivia, no ritmo da luz e da escuridão, em harmonia com o cosmos, na aspiração não apenas de viver, mas de viver de acordo com a ordem eterna. Portanto, quando olhamos para as antigas representações egípcias de estrelas, não vemos apenas simbolismo, vemos suas orações, seu conhecimento, seu medo e sua esperança. Vemos como eles transformaram o céu em um templo, as estrelas em palavras e o tempo em um caminho. E seguimos adiante, para além dos horizontes do Nilo,
para além dos templos e túmulos do deserto, para aquelas terras onde o céu noturno também era um ser vivo. Para a China, a terra de imperadores e bestas celestiais, onde o mapa estelar não estava apenas em um pergaminho, mas também no coração da governança de um mundo inteiro. Quando o dia terminava sobre a antiga China e o céu se tornava uma seda ilimitada bordada com estrelas, era tempo de outras leis. O silêncio descia dos céus. Não apenas luzes se moviam por ele, mas sinais. E cada sinal tinha significado, porque na tradição chinesa, o céu não é apenas um espaço. É o imperador acima de todos os imperadores. Ele observa, julga e concede a harmonia. E o homem, se sábio, aprende a ler sua linguagem. Os antigos chineses chamavam o céu de Tian, o poder supremo do qual tudo dependia: o destino, a ordem, o poder, o ritmo do ano. E as estrelas em sua superfície são tanto escrituras quanto seres e guardiões. Elas não estão separadas do mundo dos humanos. Elas o governam. Elas são seu reflexo celestial. Uma das tradições mais antigas da China era a divisão do céu em 28 mansões lunares, ou Shiyu, nakshatras, como seriam chamadas na Índia. Esta não era apenas uma divisão técnica. Cada mansão representava uma seção do céu pela qual a lua passava durante a noite. Essas zonas tornaram-se uma espécie de zodíaco lunar. Elas não são iguais em tamanho, mas são iguais em significado. Cada uma tinha um nome, uma imagem, um simbolismo e, às vezes, até um animal patrono. Essas mansões foram agrupadas em 4 grandes setores, conhecidos como as 4 bestas sagradas. Eram o dragão do leste, o pássaro do sul, o tigre do oeste e a tartaruga do norte. Cada um simbolizava uma direção cardinal, uma estação, um elemento e até uma virtude. Essas criaturas não eram mitos. Elas faziam parte da realidade. Elas eram representadas em túmulos, armaduras, bandeiras, e suas formas estelares eram vistas no céu, lembrando o grande ciclo da criação. De acordo com a tradição chinesa, as estrelas tinham uma relação direta com o Estado. No céu existia um modelo de ordem ideal, e o imperador, chamado de Filho do Céu, deveria encarná-lo na Terra. Se ocorriam eclipses, aparições incomuns de cometas, ou as estrelas se comportavam de maneira diferente do habitual, isso era considerado um presságio. Talvez houvesse desordem no Estado. Talvez o governante tivesse violado a harmonia. Tais fenômenos podiam ser equiparados a presságios de desastre. O céu falava, e o governante sábio deveria ouvir. Portanto, em todas as dinastias havia funcionários especiais, astrônomos, cujo dever não era apenas observar os corpos celestes, mas também compilar previsões, calendários e interpretações. Essas pessoas ocupavam altos cargos na corte. Eles compilavam almanaques do destino, que indicavam dias propícios e desfavoráveis para o casamento, a construção, as viagens e até os cortes de cabelo. Seu trabalho combinava astronomia, filosofia, poder estatal e arte. Os chineses começaram a registrar suas observações muito cedo. Já no 2º milênio antes de Cristo, surgiram os primeiros registros sistemáticos. Eles anotaram eclipses, movimentos de cometas e o aparecimento de novas estrelas. Alguns desses registros sobreviveram até hoje e ajudaram astrônomos modernos a confirmar eventos cósmicos reais. Assim, os antigos mapas estelares chineses não são apenas mitos, mas valiosos documentos históricos. As estrelas não eram algo distante. Elas viviam dentro do calendário.
O calendário chinês, baseado em ciclos lunisolares, era um sistema complexo no qual cada fase da lua, cada mês, cada ano, tinha suas correspondências estelares. Até mesmo o zodíaco chinês, familiar a muitos pelos signos do rato, boi, dragão e assim por diante, está conectado aos ciclos celestiais. Cada ano estava sob o patrocínio de um certo animal e elemento, e todo o sistema se fechava em um ciclo de 60 anos. Isso não era apenas uma medida de tempo, era um modelo cosmológico pelo qual dinastias inteiras viviam. O mapa estelar na China era frequentemente representado em pergaminhos, nos tetos de templos e túmulos. Em um dos túmulos da dinastia Han, um magnífico céu estrelado com as posições precisas de muitas estrelas conhecidas foi preservado. Essa imagem não é apenas decorativa, é um guia para o além, um mapa para a alma, um guia pelo qual se pode viajar da vida para a imortalidade. Mesmo a Via Láctea tinha uma lenda na China. Era chamada de Rio Celestial. Havia um mito sobre um vaqueiro e uma tecelã, estrelas separadas por esse rio, que só podem se encontrar uma vez por ano, no 7º dia do 7º mês. Neste dia, uma ponte de Pegas aparece no céu e os amantes estelares se reencontram. Esta é uma história tocante contada a crianças, mas contém um código cultural profundo. Até as estrelas estão sujeitas ao amor e ao tempo. O céu na cultura chinesa estava profundamente conectado à filosofia. O confucionismo ensinava a seguir o caminho do céu, Tiandao, através da virtude, ordem e respeito aos rituais. O taoísmo via nas estrelas a encarnação do Tao, o grande caminho que não pode ser descrito em palavras, mas pode ser sentido na quietude da noite. A meditação sob as estrelas, a respiração no ritmo do céu, a contemplação, tudo isso fazia parte da prática espiritual. O imperador não era meramente um governante, ele era um elo vivo entre o céu e a terra, e sua corte, suas ações, até mesmo o layout da capital, tinham que corresponder ao padrão celestial. As cidades eram projetadas de acordo com as direções cardeais. Os palácios eram alinhados com linhas que simbolizavam os eixos do mundo. Tudo na China era um reflexo da ordem estelar, a Terra como o céu. Quando hoje olhamos para os mapas estelares chineses, não vemos apenas pontos. Vemos um universo estruturado de acordo com as leis da sabedoria. Vemos respeito pelo tempo, pelo ritmo, pelo sopro do mundo. Vemos como o ser humano se tornou uma extensão do cosmos, não seu mestre. E quando a noite cai sobre a China, onde quer que você esteja, você pode imaginar um antigo estudioso em vestes de seda, olhando para o céu, fazendo marcas em um pergaminho e contemplando a luz de uma estrela distante, sussurrando: tudo está conectado, tudo está em ordem, tudo tem sentido. Agora iremos mais longe, para o sul, onde o brilho das estrelas foi tecido nos tapetes da ciência, poesia e fé. Para um mundo onde os astrônomos árabes continuaram o caminho de Hellas e os místicos buscavam o reflexo de Deus no céu estrelado. Para as terras do Islã, na idade de ouro da astronomia árabe. Noite. Sobre os telhados da antiga Bagdá, o céu estrelado cintila suavemente. O calor passou, a cidade adormeceu, e nas torres dos observatórios, figuras solitárias continuam suas observações. Eles não buscam profecias, eles buscam a verdade. Em uma época em que a Europa estava mergulhada na escuridão da Idade Média, nas terras do Islã, nasceu uma luz de conhecimento, suave, quente, paciente. E essa luz estava direcionada para cima, para as estrelas.
Quando a civilização árabe atingiu seu zênite, ela não apenas herdou o conhecimento da antiguidade, ela o multiplicou. Tradutores nas casas da sabedoria em Bagdá transferiram meticulosamente as obras de Ptolomeu, Hiparco e Aristóteles para o árabe. Mas essas obras não permaneceram um peso morto do passado. Elas se tornaram a base para uma nova perspectiva sobre o céu, atenta, precisa, quase moderna. Na cultura islâmica, a ciência não era o oposto da fé. Pelo contrário, o estudo do universo era considerado um ato piedoso. O Alcorão repetidamente exorta a olhar para o céu, a refletir, a observar, a buscar sinais. As estrelas são mencionadas como guias, como ornamentos dos céus, como sinais para aqueles que refletem. E assim, a astronomia tornou-se parte integrante da vida científica e religiosa. Grandes mentes como Al-Battani, Al-Sufi, Al-Biruni, Ulugh Beg e muitos outros dedicaram suas vidas às estrelas. Eles compilaram catálogos estelares com incrível precisão, mediram os movimentos dos planetas, calcularam a duração do ano, previram eclipses. E tudo isso sem telescópios, apenas com astrolábios, quadrantes, réguas e um olho aguçado e paciente. Al-Battani, no século IX, recalculou as coordenadas de muitas estrelas, corrigindo os erros de Ptolomeu. Ele determinou com precisão a duração do ano solar, 365 dias, 5 horas e quase 49 minutos. Suas tabelas foram usadas na Europa até a época de Copérnico. E Al-Sufi foi o primeiro a descrever o que hoje conhecemos como a nebulosa de Andrômeda, uma tênue mancha de luz no céu noturno. Ele não a viu como um objeto, mas como um mistério digno de atenção. Os observatórios da era islâmica eram verdadeiros templos científicos. Em Maragheh, na Pérsia, foi construído um dos primeiros observatórios de grande escala, onde dezenas de cientistas trabalharam. Mais tarde, em Samarcanda, Ulugh Beg, um governante, poeta e matemático, construiu um enorme observatório com um sextante de mais de 40 metros de comprimento. Ele observou pessoalmente as estrelas e criou um dos catálogos estelares mais precisos de seu tempo, contendo as coordenadas de mais de 1.100 estrelas. Mas mesmo antes dos instrumentos e além deles, a realização mais importante da astronomia islâmica foi sua atitude em relação ao céu. Não era apenas um objeto de conhecimento, mas também um símbolo de ordem, beleza e harmonia divina. A contemplação das estrelas era uma prática espiritual para os sufis. Eles diziam: aquele que olha para as estrelas aprende a calar, e neste silêncio o conhecimento chega. As estrelas também tinham significado prático. Os muçulmanos determinavam a direção da oração, a Qibla, observando as estrelas. A navegação em desertos e mares também era baseada em marcos estelares. O conhecimento astronômico era necessário para determinar o início dos meses sagrados, especialmente o Ramadã, e também para calcular o horário do Salat, a oração realizada estritamente em certas horas do dia e da noite. O astrolábio, símbolo da ciência islâmica, tornou-se um instrumento universal. Com sua ajuda, era possível medir o ângulo entre o horizonte e um corpo celeste, determinar a latitude de um local, a hora do dia e a direção de Meca. Não era apenas uma técnica, era a encarnação da aspiração humana de medir o inimaginável. Os mapas estelares criados no mundo islâmico não eram apenas diagramas científicos, mas também obras de arte. Eles retratavam constelações na forma de animais, heróis e criaturas, em uma tradição que remonta a Hiparco,
mas executadas com sofisticação oriental. Esses mapas eram acompanhados de inscrições em árabe, indicando os nomes das estrelas, suas coordenadas e brilho. Muitos desses nomes foram preservados na linguagem astronômica moderna. Altair, Aldebaran, Betelgeuse, Vega, todos esses são nomes árabes que nos chegaram através dos séculos. Curiosamente, o modelo geocêntrico do universo, herdado de Ptolomeu, continuou a dominar no mundo islâmico por muito tempo. No entanto, alguns estudiosos começaram a duvidar de sua verdade absoluta. Al-Biruni, por exemplo, fez suposições cautelosas sobre a rotação da Terra. Mas essas ainda eram sementes que ainda não haviam germinado em uma descoberta. No entanto, a ciência islâmica abriu caminho para futuras revoluções. Ela preservou o conhecimento da antiguidade, enriqueceu-o e o transmitiu para a Europa. Sem ela, talvez não houvesse Copérnico, Galileu ou Kepler. Não haveria mapas de estrelas pelos quais estudamos o universo hoje. E tudo isso nasceu no silêncio da noite, em cidades onde livros eram lidos à luz de lamparinas a óleo, em desertos onde as estrelas brilhavam de forma especialmente clara, em mentes que combinavam fé e razão, precisão e poesia, porque o céu é para todos, é um só, mas cada povo e cada século o olha à sua maneira. E agora que completamos nossa jornada pelos mundos estelares dos antigos, faremos uma pausa por um momento. Não olharemos para o céu com os olhos de um sacerdote, filósofo ou astrônomo, mas como uma pessoa que busca silêncio e significado. Porque no final, entre todo o conhecimento, mitos e cálculos, uma coisa permanece: as estrelas falam à alma. Na próxima e última parte, vamos desacelerar juntos para ouvir o que as estrelas silenciam. Quando a cidade lá fora se acalma e uma a uma as estrelas se acendem no céu escuro, você sente a proximidade delas novamente. Você não é um antigo sacerdote, nem um filósofo, nem um navegador. Você é apenas um ser humano, e você olha para o céu, assim como milhões antes de você fizeram, assim como milhões depois de você farão. E neste simples silêncio, há algo mais do que aparenta. Ao longo de nossa jornada, vimos como as estrelas se tornaram um reflexo de fé, ciência, poder, medo e esperança. Viajamos por terras onde as estrelas eram deuses, onde se tornaram letras em um pergaminho celestial, onde revelaram os ritmos do tempo e mostraram o caminho. E em cada cultura, apesar das diferenças, havia algo em comum: a sensação de que o céu fala a todos que sabem ouvir. Mas o que ele diz? Talvez ele fale sobre o infinito, porque toda vez que se olha para as estrelas, sente-se a escala. O corpo permanece na terra, mas o olhar se estende para cima, onde não há limites. Nesse sentimento, há tanto temor quanto consolo. Você é pequeno, mas vê o grande. Você é mortal, mas olha para a eternidade. Talvez o céu fale de memória, pois a luz de estrelas distantes é a luz do passado. Aqueles fogos que você vê podem ter se apagado há milhares de anos, mas seu brilho nos alcança só agora. Isso significa que nada desaparece imediatamente. Isso significa que tudo o que fomos, tudo o que sentimos, tudo o que amamos, não desaparece sem deixar vestígios. Ele continua sua jornada e alguém, um dia, o verá. E talvez o céu fale de silêncio, de um silêncio interior, profundo, que raramente tocamos. As estrelas não fazem barulho. Elas não exigem atenção, elas simplesmente existem, silenciosamente, persistentemente,
constantemente, e nisso reside o seu poder. Elas nos ensinam a ouvir sem palavras, a sentir sem explicações, a ser sem pressa. Quando você olha para o céu, você se encontra. Lá, entre as estrelas, você não busca respostas, mas ressonância. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Por que você está aqui? Essas perguntas ressoam dentro de você não como ansiedade, mas como música. E as estrelas são as notas dessa música. A ciência moderna nos fala sobre bilhões de galáxias, sobre sistemas estelares, buracos negros, estrelas de nêutrons, supernovas, quasares. É surpreendente, é lindo, é complexo. Mas, apesar de tudo isso, nosso sentimento em relação às estrelas permanece o mesmo, não racional, mas sensual. Sentimos que é importante, que é para nós. As estrelas testemunharam tudo, as primeiras fogueiras, as primeiras palavras, os primeiros passos. Elas viram como o homem as desenhou nas paredes das cavernas, como ele construiu círculos de pedra, como ele escreveu mitos e compôs hinos, como ele discutiu sobre formas orbitais e calculou ângulos de inclinação. Elas nos viram em todas as nossas formas, e durante todo esse tempo elas permaneceram em seus lugares, cintilando, observando. E agora vivemos entre telas, sinais, luz, em cidades onde as estrelas não são visíveis. E, no entanto, quando surge a oportunidade de sair, desligar o barulho, deitar na grama e apenas olhar para cima, algo em nós desperta, algo antigo, algo que não mudou desde o momento em que o homem olhou para cima pela primeira vez. Este sentimento não precisa de provas. Ele simplesmente existe. Uma alegria tranquila, uma terna saudade, uma luz que toca a alma. E é por este sentimento que continuamos a olhar para cima. Nos sonhos, as estrelas estão especialmente perto. Quando tudo ao redor se acalma, a mente desacelera e a percepção se torna suave, podemos ouvir uma voz que não vem dos lábios, mas da luz. Isso não é um conto de fadas. Esta é a verdade. A verdade de que o céu não está apenas sobre nossas cabeças. É um espaço dentro de nós. Nossos sonhos, nossa saudade, nossa infância, nossa memória. Quando você adormece, as estrelas não desaparecem. Elas continuam a arder e talvez estejam observando você ou esperando que você se junte a elas. Porque, no final das contas, como diziam os antigos, a alma é uma estrela que desceu à terra, e quando sua jornada está completa, ela retorna para casa. As civilizações antigas sabiam disso. Por isso, construíam mapas não para navios, mas para almas, não para uma bússola, mas para o coração. Esses mapas não acumulam poeira em museus, eles vivem dentro de nós. Toda vez que olhamos para o céu escuro e sentimos a ansiedade recuar, nossa respiração desacelerar e a paz crescer dentro de nós, são elas, as estrelas, nossos guias eternos. E aqui está você, no limite do sono. As estrelas pela janela cintilam e sua luz toca suavemente suas pálpebras. Não há necessidade de pressa. Tudo está bem. Tudo está em seu lugar. O céu está em seu lugar. As estrelas estão em seu lugar. E você também. Durma em paz. A luz das estrelas está perto.